Vocês já estão vendo a tela? Sim. Sim. Joia. Bom, vamos lá. Nosso versículo-chave, né? No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E hoje nós vamos concluir esse capítulo 7, né? Então, assim, nosso assunto, a festa das cabanas, Jesus naquele evento, né? Naquela festa que durava aí 7 dias, e aqui um exemplo do como eles, né, poderiam fazer ali. Pena, né, que não tinham assim, um celular na época, uma máquina fotográfica. Eu tenho uma curiosidade enorme em saber como que era, né? Mas a gente fica assim com essas ideias do que pode ter sido, né? Como eles faziam. Mas o fundo principal é entender tudo o que aconteceu ali e conseguir até memorizar isso, viu, gente? Que é muito importante a gente, quando a gente usa a nossa imaginação até ao ouvir os relatos, e a gente vai criando aquele cenário na nossa cabeça, facilita muito, né? A gente a memorizar isso daí. E a festa das cabanas foi, de fato, bastante importante, porque o que aconteceu lá foram ensinos muito profundos e constatações também igualmente profundas. Vamos lá às nossas perguntas. A primeira todo mundo já sabe. E a resposta também, qual é? Qual a intenção de João ao escrever este evangelho? Produzir a fé. Fé. Produzir fé, exatamente. Produzir fé no Senhor Jesus Cristo. Né? Perfeito, Denise. Vamos lá. O ensino de Jesus causava admiração. Nós vimos isso na aula passada. Por quê? Não precisa responder do jeitinho que está na revista, né? Mas eu quero que vocês me digam se é que ficou isso em memória. Por que que Jesus causava admiração na forma dele ensinar? Porque ele tinha autoridade, e as pessoas acham que ele tinha uma autoridade. Perfeito, Flávio. Ele tinha autoridade. E ele tinha autoridade porque ele falava o que Deus, o Pai dele, havia determinado, né? E Jesus, Deus encarnado, com total autoridade sobre a palavra, né? Depois, lá em João 7:18, nós temos um versículo que nos indica como é que a gente pode identificar um falso mestre. Eu vou ler o 18 aqui para a gente poder pensar junto. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, não há nada falso a seu respeito. Como identificar um falso mestre? Aí já diz, né? Pela forma dele se expressar e mostrar quem ele é. Sim, aqui está certa a sua resposta, eu só vou dar assim exatamente o que esse texto coloca para a gente deixar isso bem fixo, né, na nossa mente. Aquele que busca a sua própria glória. Este é um falso mestre, porque o mestre que está falando de Deus, ele vai buscar a glória de Deus e não a sua própria. Então, essa é uma maneira de nós identificarmos falsos mestres. E temos vários, não é? Por aí afora, especialmente atualmente, né? Então, nós abramos os nossos olhos para reparar isso, para verificar isso. A glória do Senhor Jesus, né? Então, vamos para a próxima perguntinha que está aqui embaixo. O povo de Jerusalém, essa aqui foi do domingo passado. O povo de Jerusalém se dividiu em 2 grupos sobre quem era Jesus. O que estes grupos pensavam e o que eles temiam? Aqui é a resposta. Alguns grupos chamavam Jesus de bom, outros de enganador, outros que ele estava possesso por demônios e outros afirmavam que ele era o Messias. Então, esses grupos tinham suas opiniões diferentes. E o que eles temiam? Eles temiam
a interferência, né, o pessoal ali da lei, né, dos religiosos, aqueles que guardavam a lei, as 7 chaves, vamos dizer assim, se davam como os donos dela, né? Então, aqueles líderes religiosos tinham já colocado uma sentença, vai, para quem se aproximasse, quem ficasse simpatizante de Jesus, né? Essas pessoas certamente seriam expulsas de sinagogas, elas teriam algum tipo de represália ali da parte deles. Então, essas pessoas guardavam muito as suas opiniões, não tinham assim uma manifestação do que queriam e pensavam a respeito de Jesus por conta disso. Esse era o temor. Então, agora a gente vai tratar de um assunto que a gente já tratou no capítulo 6, mas aqui de uma maneira mais assim intensa, a identidade de Jesus, né? E é importante essa frase que está aqui no final, ó. Crer genuinamente em Jesus depende da crença correta acerca dele, de entender quem é ele, né? Crer que ele é a manifestação de Deus. Então, dessas quatro opiniões que aquele povo tinha a respeito de Jesus, acharem que ele é bom, ok. Acharem que ele é enganador, errado. Acharem que ele estava possesso por demônios, pela forma como ele dizia e a verdade que ele dizia, errado. E afirmar que ele era o Messias, correto. Então nós precisamos realmente ter esta visão acertada a respeito de Jesus. Nós que cremos em Jesus, nós não temos dificuldade com isso, né, irmãos? Mas tem muita gente que tem, né? Então é importante que nós estejamos cientes, inclusive, desse outro lado. Até hoje tem muita gente que nem crê e muita gente que entende Jesus como o cara, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que foi muito boa, que atendeu às necessidades dos pobres, que socorreu, mas não vê em Jesus o Filho de Deus, o Deus encarnado, a palavra personificada. Não vê. Não vê nele o Salvador, não vê nele o caminho, nem a verdade, né? A verdade acaba sendo questionável hoje em dia. Então, Jesus é o Senhor, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias que veio naquele tempo, que morreu. Esse é Jesus, o Filho de Deus, né? Deus encarnado. Os habitantes de Jerusalém começam a dizer suas opiniões sobre Jesus baseados em crendices, né? E crendices, como eu botei aí, crenças sem fundamentação. E Jesus diz, sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Jesus está sendo um pouco irônico aqui, a gente pode pensar assim, porque eles estavam pensando em Jesus só no plano terreno. Então Jesus disse isso para eles. Sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Diversas vezes a gente vê Jesus falando isso, né? Eu vim de Deus, o Pai me enviou, eu conheço o Pai. E aqui ele coloca assim, mas aquele que me enviou é verdadeiro, ele é real. É o que Jesus está querendo colocar para eles. É verdadeiro no sentido, é fato. Isso não é uma ideia assim de quem está contando figurativamente uma realidade. Não, é verdade. Deus o enviou. Isso é real, né? É isso que eu coloco aqui. Foi ele mesmo que enviou, foi quem realmente me enviou. Independente do que vocês pensam sobre minhas origens, eu o conheço, Jesus afirma. E também diz que eles não o conhecem. Está aqui no versículo, vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Então Jesus está de novo dizendo para aquele povo de que, além deles não obedecerem à lei, como a gente viu domingo passado, eles não conhecem a Deus. Pensam que conhecem, mas não conhecem, né? Então eu coloquei aqui embaixo uma explicação. Os judeus se orgulhavam de conhecer o único Deus verdadeiro, diferente dos pagãos. Especialmente criam que Deus tinha se revelado a eles pela lei, mas na verdade eles não entendiam a lei, nem conheciam o Deus da lei, porque se entendessem, saberiam
que ela aponta para Jesus. E se o conhecessem, não rejeitariam o seu filho. Quem conhece a Deus reconhece quem é Jesus. Reconhece que ele é a palavra encarnada, presente fisicamente ali com eles, né? Qualquer outra opinião sobre quem é Jesus representa completo desconhecimento de Deus. Então, é assim até hoje e será assim enquanto o mundo for mundo, né? Porque, na realidade, nós temos essa âncora, como a Bíblia fala, de garantia. Nós cremos num Deus verdadeiro. Nós cremos nele ter enviado Jesus Cristo aqui para nós. Foi para nossa salvação, para nossa redenção, para o nosso resgate. É assim que nós cremos. E tem muita gente que não crê desse jeito, né? Então, uma pessoa que tem uma outra opinião sobre quem é Jesus, essa pessoa não sabe quem é Deus, né? Vamos ver. Algumas pessoas reconheceram Cristo como Messias, o versículo 31 diz isso. Porém, pelo que disseram, quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez, parece ser uma fé baseada em sinais, né? Lembram dos sinais que Cristo fez ali na multiplicação, depois na cura do paralítico, aliás, antes na cura do paralítico. Então, coisas que ele fez para mostrar a sua autoridade, a sua divindade, o seu poder. E muita gente estava guardando a fé, colocando a fé naquilo que viam, e não em quem fazia os milagres. Então, as autoridades, elas não queriam saber de que tivesse conversas a respeito de Jesus e do que ele ensinava. Então, a possibilidade de fé das pessoas em Jesus estava sendo, assim, medida pelos judeus. Eles estavam de olho, eles estavam prestando muita atenção, porque eles não queriam seguidores de Jesus, que tivesse aumento daquele número de gente que seguia a ele ou cria nele. Os judeus, os religiosos, eles não queriam que Jesus Cristo continuasse com seus ensinos. E aqui na Festa das Cabanas... Oi, alguém falou? Não? Aqui na Festa das Cabanas, que era um evento muito grande, lembram que a gente falou sobre isso? Um evento onde havia uma procissão, né? Uma peregrinação, na verdade, ali para Jerusalém. Então, muitas pessoas estavam na cidade. E, portanto, a observação e o cuidado dos judeus era proporcionalmente maior também. Eles não queriam que houvesse alguma coisa favorável para Jesus continuar ensinando. E de toda maneira eles tentavam impedir isso. Por isso que quando a gente vê esse versículo 31, quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez, o que Jesus fazia causava impacto nas pessoas, não necessariamente fé para salvação. Por isso que as opiniões eram tão divergentes, né? E também pela pressão que os judeus faziam. E aqui eu completo, né? As autoridades, os judeus, os religiosos, eles não queriam mesmo que tivesse qualquer conversa sobre Jesus, e eles mandaram então que os guardas fossem prender Jesus, né? Para que não houvesse essa chance de ter aquelas aglomerações, aquele monte de gente ouvindo, dando atenção e seguindo Jesus. Só que ainda não era hora para prenderem Jesus, né? Nós vamos ver aqui. Jesus declara que ficaria por pouco tempo com eles e voltaria para quem o enviou. Isto é, Jesus está querendo dizer o quê? Que faltava pouco tempo para a cruz. A cruz, a morte de Jesus Cristo na cruz, era o retorno dele para o Pai, né? Era a forma dele voltar para a glória que ele tinha junto ao Pai antes de vir para cá, antes de se encarnar e vir mostrar o ensino de Deus para as pessoas pessoalmente aqui, né? Então nós vamos ver outro aspecto, uma espécie de convenção, né? Jesus enfatiza que eles iriam procurar por ele, mas não o achariam, fazendo menção aqui que virá o tempo quando alguns vão procurá-lo, mas não vão achar a Jesus. E morrerão nos seus pecados e estarão separados eternamente dele. Aqui, gente, Jesus está se referindo, sim, a um tempo que ainda não chegou,
é o tempo quando ele haverá de voltar. E os crentes em Jesus seremos retirados daqui. E muitas pessoas irão procurar por Jesus, irão procurar pela palavra, por Deus, mas não vão encontrar. É isso que Jesus está aqui se referindo. Mas ali também. Então, existe essa alusão ao futuro, que ainda não veio, ok? E também àquele tempo que ele próprio ficaria ali, fisicamente. Haveria um final, em que procurariam por ele e não o achariam. Então, tal afirmação revelou a incapacidade de compreensão daqueles religiosos, desse plano de compreensão, o plano espiritual, né? Eles não entendiam. O versículo 35 e 36 diz assim: os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir este homem, que não o possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? Será que ele vai para lá? É isso que eles estavam dizendo. O que ele diz, o que ele quis dizer quando falou: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. No último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz. Vamos lá, vamos por partes. Eu li o 37, era até o 36, né? Então, eles ficaram sem entender o que Jesus Cristo quis dizer com aquele versículo, né? Eles pensavam saber tudo a respeito da origem de Jesus, mas eles não podiam imaginar para onde ele iria. Que lugar é esse que ele iria e que eles não pudessem acompanhar ou encontrar Jesus? Aqueles homens, por mais que tivessem a lei com eles e tivessem o conhecimento desta lei, eles não entendiam as palavras de Jesus, né? E aqui a questão é que aqueles religiosos estavam convencionados às crenças deles, judaicas, aos seus costumes, suas tradições, e por isso não conseguiam entender. E outra razão é a que está aqui em negrito. Sem o Espírito Santo, o homem é incapaz de entender as coisas espirituais. A Bíblia nos ensina isso. Faltava muito para aqueles líderes religiosos para que eles pudessem entender quem era Jesus e o seu ensino. Então, é um pedaço aqui desse relato que mostra claramente a visão terrena, simplesmente isso, terrena, que eles tinham a respeito de Jesus. Jamais conseguiram entender, ter luz nos seus olhos, no seu coração, para conseguir tirar dali a lição que Jesus estava querendo dar. De tantas vezes que Jesus Cristo falou com eles, e de uma forma assim bastante enfática, né? Nós já vimos. Aqui tem o texto de 2 Coríntios 3, 14 e 18, para a gente poder ver que a Bíblia relata o que havia no coração deles, né? Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, na face de Cristo, gente, na pessoa de Cristo, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Isso aqui quer dizer o seguinte, exatamente a frase anterior: sem o Espírito Santo, o homem é incapaz de entender as coisas espirituais. É o Espírito que nos dá a capacidade para entender o ensino de Jesus. Sem ele, a pessoa não consegue. A pessoa ouve porque ela vai sempre estar trazendo a coisa para o plano terreno, para as coisas materiais, né? E é isso aqui que o apóstolo Paulo nos ensina com esse texto. Então aqui nós vamos entrar no desfecho do capítulo 7 agora, né? E vamos observar que diante das declarações de Jesus, as pessoas reagiram de maneiras curiosas,
diferentes, né? Então, dúvidas acerca da identidade de Jesus. Nós estamos no último dia da festa, que era o dia mais importante, e Jesus se levanta e diz em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui eu coloquei que João vai explicar isso, que é o versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Isso quer dizer o seguinte: o Espírito Santo não tinha vindo, porque Jesus ainda não havia morrido, nem ressuscitado e sido elevado aos céus, né? Levado de novo ao Pai. Então, depois disso é que o Espírito Santo veio. Portanto, Jesus está dizendo a respeito do Espírito sem que aquilo tivesse acontecido ainda. Mas, como eu disse, muitos ali só ouviam e pensavam no plano terreno, logo não entendiam mesmo, né? Passava sem qualquer compreensão. Vamos lá. Tudo que Jesus faz e diz tem o propósito da sua missão, do seu ministério, que é revelar-se como Messias enviado de Deus para trazer salvação e perdão. Jesus é a rocha ferida da qual brota água viva. Jesus é a água da vida, é o manancial das águas vivas. Este foi um comentário, né, do livro do pastor Hernandes Dias Lopes, João, as glórias do Filho de Deus. Achei muito importante estar aqui esse texto, até porque nós vamos fazer o entendimento aqui, nós vamos detalhar um pouco mais a respeito do que Jesus quis dizer aqui, ó. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos ver o que Jesus quis ensinar, tá? Muito bom. Jesus sabia o que diz a Escritura e os significados para o povo. Então, vamos ver. Está registrado no livro de Isaías 12:3, esse texto. Com alegria, vocês tirarão água das fontes da salvação. E apontava para as promessas de chuvas espirituais na era messiânica. Bom, Isaías é um livro do Velho Testamento, portanto, conhecido do povo, né? O povo sabia disso aqui. E o que acontecia naquele tempo da festa tinha a ver com esse texto. Nós vamos ver isso. Tem outras passagens também que eu coloquei aqui que falam do ritual das águas, como o convite ao sedento, lá em Isaías 55:1, como a bênção da chuva em Zacarias 14, 16, 17, e como a ação de graças, esse que eu acabei de ler. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. E quero dizer com isso o seguinte: havia vários textos no Velho Testamento, conhecido do povo, que falava sobre este aspecto aqui da festa, o que acontecia na festa, durante essa festa, especialmente neste último dia. Eu quero que a gente raciocine isso. Nós estamos no último dia da festa. O que Jesus disse, ele se levantou e disse em voz alta. Como eu falei antes, tudo que Jesus faz e diz tem o propósito de mostrar quem ele é, o que ele veio fazer. Então, sem perder isso de vista, nós temos que acompanhar aqui o raciocínio. Então, se nós sabemos que Jesus tem um propósito em tudo que ele diz e tudo que ele faz, por que será que ele falou isso naquele momento? Né? Então, nós vamos ver que essa festa, esse último dia da festa, o mais importante, foi reservado por Jesus no seu plano, né? No plano que o Pai entregou para Jesus, foi reservado para que ele falasse isso, para que ele expressasse a sua identidade desta forma naquele momento, né? Essa festa tinha também uma procissão no último dia. E relatei aqui rapidinho o que é essa procissão. O sacerdote enchia de água um jarro de ouro, e essa água era a água lá do tanque de Siloé. E ele levava essa água para o templo e derramava no altar. Isso era um ritual, era uma procissão com esse ritual que eles faziam 7 vezes neste último dia, né?
E o povo acompanhava cantando. E o que o povo cantava? Cantava esse texto aí de Isaías 12. Com alegria vocês tirarão água das fontes de salvação. E as águas têm um simbolismo para aquele povo, né? Que a gente já viu isso lá no primeiro estudo deste assunto aqui de Jesus na festa das cabanas, que a água traz fertilidade, um renovo, uma frutificação, né? Para que eles tenham colheita. Então eu coloquei aqui o simbolismo disso tudo mostra também a provisão de Deus para com eles, para que eles sempre tivessem uma boa colheita. Essa festa era para celebrar isso. Além de celebrar também a memória, né, do que os antepassados haviam vivido ali no deserto. Por isso as cabanas, né, que eles viveram 40 anos, comendo maná, bebendo a água que Moisés tirava da rocha sobre ordem de Deus. Então Deus cuidando daquele povo durante 40 anos ali no deserto. Esta festa tem a função de rememorar estes fatos que aconteceram com os antepassados desse povo. E aí Jesus, naquele momento, se levanta e diz em voz alta: se alguém tiver sede, olha aqui, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. E Jesus falou sobre água em outras ocasiões que nós já estudamos, né? Com a mulher samaritana, quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E para a multidão que foi atrás dele em Cafarnaum, né? E ele também disse, aquele que crê em mim nunca terá sede. Pergunta para vocês, que relação existe entre essas passagens e o que Jesus está querendo ensinar? Nós temos 1 minuto para a resposta. Abram aí o microfone e digam. Primeiro, que relação existe entre as passagens? Que Jesus é a fonte, né? No sentido, mas não no sentido físico ou biológico, mas no sentido espiritual, né? Quando ele fala que vem a mim e você não terá sede, ele não está falando da água de fato, mas ele está falando de uma sede espiritual, de um vazio espiritual que só ele... Isso aí. Mais alguém? Ia dizer mais ou menos isso, uma referência lá de trás, mostrando o agora, mas que as pessoas não conseguiam ver. Certo. Muito bem, vamos lá, gente. Eu mantive os textos aí, e a relação entre essas passagens é a identidade de Jesus. Certo? Ele é aquele que se apresenta como quem tem autoridade, certo? E tem poder para sanar a necessidade espiritual, como o Renan bem colocou, daqueles corações. Então, Jesus Cristo não desiste. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Se não, vamos perceber agora. Jesus não desiste de revelar àquelas pessoas quem Ele é. Jesus está firme na sua missão de mostrar que a salvação, o perdão, a vida, o espiritual que há carência no coração deles, está na frente deles. Ele é Deus. Ele está ali presente e se mostrando para eles através dos sinais, através dos ensinos, do que ele diz, né? Então, isso mostra a identidade do Senhor Jesus. E ele quer ensinar que ele é a fonte, ele é o manancial de água viva. Por isso ele se levanta durante aquele ritual. Percebem que está sempre ligado, não é por acaso, tem um propósito no que Jesus faz, né? Ele afirma ser esta pessoa que mata a sede, que sacia, que dá o suficiente, que dá aquilo que precisa haver no coração da pessoa para que ela esteja em paz, para que ela tenha vida e vida eterna. João, quando está falando de vida aqui no livro, no Evangelho de João, está falando de vida eterna. Então, quando Jesus está se colocando como aquele que é a fonte, né, que é o manancial das águas vivas,
Ele está dizendo, eu tenho a vida para dar para vocês. É isso que ele está dizendo. E a vida eterna. Então podem vir a mim, se vocês têm sede, se vocês têm vontade de salvação, venham a mim. Eu tentei colocar aqui, eu quero ler para a gente não perder o vínculo aqui com o texto e a sequência da lição. Né? Então Jesus vem ensinar que ele é a fonte, ele é o manancial da água viva. Para quem estiver vivendo no deserto espiritual, certo? Na sua necessidade de salvação, de paz, de comunhão com o Pai. Na sequidão, ele é aquele que será ferido lá na cruz. Ainda ia acontecer. E ele ser ferido na cruz era necessário para que, se alguém crer, se alguém tiver sede, se alguém tiver vontade de dar sentido à própria vida, se alguém tiver o desejo de ser salvo, o desejo de estar em paz com Deus, de ter os seus pecados perdoados, essa pessoa vem a ele. E em vindo a ele vai receber a eterna salvação, a perfeita paz, o perdão dos seus pecados, a segurança da direção do Espírito Santo para uma existência com sentido e uma existência inteira, completa, plena. É isso que aqui quer dizer. Ele tem autoridade e poder para dar vida àquele que crer. E quem crer terá a vida eterna. Não é uma vida terrena melhorada. Pode até ter, se isso for da vontade do Senhor. Mas não é disso que ele está falando. Ele está falando da vida eterna, não da vida terrena. Né? Guardada e garantida em Cristo. O crente, aquele que crê, será canal de bênção para outros através do Espírito Santo. O Espírito Santo que naquele momento em que Jesus falava ali, não tinha vindo ainda, mas que hoje está conosco. Jesus Cristo nos mandou o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele habita em nós. É ele que faz sair de nós, viver em nós, estar em nós, esta fonte. Ele é a fonte. E na hora que eu creio, na hora que você crê, nós somos canais desta vida para outras pessoas. É isso que está sendo dito por Jesus e ensinado. Então, nós, como cristãos, temos isto em nós. Nós temos, inclusive, esta missão de mostrar esta vida, de nos assemelharmos a Cristo. Em nos assemelhando, nós estamos mostrando a vida dele. Né? E muitas das vezes, com isto, nós vamos atrair pessoas para o Senhor Jesus. Né? E é isso que ele está falando quando diz que rios de água viva fluirão destas pessoas que crerem nele. É o Espírito Santo produzindo em nós a vida de Cristo e isto sendo mostrado às pessoas. Né? É o que eu coloco aqui, que fará brotar nele a vida de Cristo por onde for, como rios de águas vivas. O significado desse último dia da festa foi explorado por Jesus, como eu falei. Ele instigou a mente deles no meio da celebração mais importante, para pensarem no que já sabiam, que estava na Escritura. Lembra que eu falei, Jesus sabia o que estava na Escritura? Jesus sabia. Ele usou o momento com as palavras certas para fazer com que aquelas pessoas crescem. Esse era o objetivo, que a fé fosse despertada. Eles aguardavam o Messias, que estava ali diante deles, mas porque não entendiam corretamente a Escritura e se desviaram pelas crendices e tradições criadas por líderes religiosos do engano. Seu entendimento também foi desviado, também foi corrompido. E por isso, o Messias para eles era um líder no plano terreno, não divino. Era para ser um político, era para ser alguém que fosse libertar Israel de domínios ali romanos, enfim, fazer Israel ganhar guerras, entende? Na cabeça deles, era desse jeito, era assim que era o Messias que eles estavam esperando. Né? Então, eles não enxergavam a verdade de Jesus ser o enviado do Pai. Eles não entendiam o ensino de Jesus, seus sinais, suas mensagens. Eles não entendiam. Eles estavam cegos espiritualmente, né? Isso que era a realidade deles. Jesus estava dizendo claramente que ele é o cumprimento, a realização do que as Escrituras diziam.
Ele é o manancial de águas vivas, a fonte de salvação que purifica seu povo, né? A água no sentido de purificar, de lavar, de dar renovo, de frutificar. Era Jesus, ele próprio, né? E essa vida plena e abundante era o que Jesus estava dizendo para eles. E eles precisavam crer. Mas, de novo, o povo estava dividido. De novo, eles estavam assim, sim, Jesus é um profeta. Mas se ele é um profeta, como é que poderia vir da Galileia? Peraí, a Escritura diz que seria descendente de Davi, que ia nascer na cidade de Belém. Sabe, gente, tudo isso povoava a cabeça das pessoas e eles não viam aquilo que era óbvio. Eles não conseguiam separar, sabe, distanciar aquilo que eles tinham de crendices, de opiniões, do que estava sendo mostrado para eles. Então, de fato, era uma cegueira espiritual grande. Por isso que crer genuinamente em Jesus depende da crença correta acerca dele. Ou seja, crer que ele é a manifestação de Deus. Isso está aí na nossa revista, na página 46, tá? Quem tem a revista pode dar uma conferida aí. Depois, oposição por causa da identidade de Jesus. Os guardas voltam sem Jesus, né? Lembram que eu falei que no 31, versículo 31, eles mandaram os guardas prenderem Jesus para não haver aquele tumulto, aquele tipo de confusão e gente crendo, gente ouvindo? Queriam tirar Jesus de cena. E os guardas foram fazer isso, mas não fizeram. E eles voltaram lá para os sacerdotes e os fariseus que tinham mandado eles fazerem. E os fariseus perguntam, né? Eles perguntam, por que vocês não o trouxeram? E eu só quero ter um breve parênteses aqui para mostrar o seguinte, quem eram esses guardas, tá? Eles eram homens da tribo dos levitas. Eles não eram, assim, policiais, simplesmente, tá? Eles eram da tribo dos levitas. E aqui, o povo de Israel, né? Só uma lembrança, nós já sabemos disso. O povo de Israel tinha 12 tribos, que eram os descendentes dos 12 filhos de Jacó. Os levitas eram descendentes de Levi, o terceiro filho de Jacó com Lia. Portanto, israelitas da tribo de Levi. Por isso o nome levitas, né? Essa tribo foi escolhida por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração a Deus. Eles faziam todo o trabalho ligado ao templo. Por isso que eles foram chamados para prender Jesus. Tá? O relato sobre quem eram os levitas está aqui em Números 8, 9 a 11. Tá? Então, aqui só esse parênteses. Então, os comentaristas apontam que os guardas abandonaram a incumbência. Por quê? Porque eles dizem lá no versículo 46, ninguém jamais falou da maneira como este homem fala. Foi a declaração dos guardas. Então, os comentaristas entendem que eles abandonaram essa incumbência porque ficaram encantados com a maneira como Jesus ensinava. Encantados aqui, leia-se, impactados. Eles foram surpreendidos pela maneira como Jesus falava. Então, lembra da primeira pergunta no começo da aula, né? Por que Jesus causava essa surpresa para as pessoas, né? Por que ele tinha esse particular com ele, essa autoridade, como o Flávio respondeu? Porque ele era exatamente Deus, falando do seu amor, da sua providência, do seu plano, de quem era ele para aquelas pessoas. E os comentaristas ainda acrescentam que eles não eram capangas, esses guardas, né? Que fariam qualquer coisa desde que recebessem. Seriam truculentos, violentos, enfim, iam lá e fariam tudo que tinham recebido de ordem. Não era assim. Eles eram levitas, eram religiosos também. E as mesmas palavras de Jesus que causaram divisão entre o povo podiam ter causado quebrantamento naqueles homens. Eles ouviram a mesma coisa. Jesus falava com sabedoria e autoridade, incomparáveis. E foi o que eu falei agora, porque ele é a palavra de Deus encarnada, né? A revelação do Pai. E a admiração dos guardas gerou o testemunho deles, que foi: jamais alguém falou como este homem. Por isso que hesitaram e não prenderam Jesus.
O outro motivo é que não tinha chegado a hora de Jesus ser preso. Tá? Então aqui o comentário é do livro O Comentário de João, de Carson. Eu achei importante trazer isso para vocês. A simpatia dos guardas ao evangelho irritou os opositores de Jesus, os fariseus. O argumento dos religiosos foi que, se eles, os religiosos, os mestres da lei, não se renderam às mensagens de Jesus, então a mensagem dele era falsa. É o que está aqui no 48 e no 49. Por acaso, alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Alguém quer falar? Acho que não. Então, eles perguntam, por acaso algum de nós aqui da autoridade, nós que somos os religiosos, alguém de nós creu neles? Não, né? Então, por que vocês estão assim, desejosos de crer, tão incomodados, tão impactados com eles? E no 49, veja o que eles dizem. Mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. E isso aqui é uma coisa muito séria, né? Eles chamam o povo de ralé. E ralé aqui, povo da terra, né? O que eles querem dizer. Em contraste com eles próprios, os líderes. Então, os rabis consideravam o povo da terra os que não conheciam a lei. E se não conheciam a lei, eram ignorantes e impiedosos, e, portanto, pessoas facilmente enganadas, assim como os guardas. Eles estavam, sim, querendo dizer que aqueles guardas tinham sido enganados, tinham sido ludibriados, né, por Jesus, pela mensagem deles. E o referencial eram eles próprios. Bom, se a gente não creu, por que vocês estão querendo crer? Se nós não cremos no que Jesus falou, é porque a mensagem dele é falsa. Vocês não têm que se preocupar ou se incomodar com isso. Ou dar fé, dar credibilidade a ele. Então vejam que os judeus, aqueles líderes religiosos judeus, os fariseus, os sacerdotes, enfim, eles estavam, de fato, com a oposição forte sobre Jesus. Eles não queriam que Jesus continuasse com os ensinos deles. E não só isso, como eles resumem ali para aqueles guardas, que as pessoas que estão acreditando em Jesus, elas acreditam porque são ignorantes, e ignorantes porque não têm o conhecimento da lei. E por não terem o conhecimento da lei, são malditas. Então vejam a que ponto eles chegaram, né? Os fariseus estavam tão irritados porque Jesus não tinha sido preso e que os guardas tinham sido seduzidos pelo impostor, mas que nunca esse impostor enganaria os verdadeiros pensadores. Realmente eles se gabavam, né? E eles se achavam de fato melhores do que qualquer outra pessoa ali do povo. E se gabavam de não terem sido enganados. E esta soberba deles era exatamente o que os enganava. Eles estavam totalmente cegos. Não só cegos porque detestavam Jesus, odiavam Jesus, a gente viu exatamente esse termo, né, em textos atrás, mas também porque eles não conseguiam parar Jesus. Então, tentavam daqui, de lá e não conseguiam, ao ponto de chegar a esse extremo aqui, de chamar o povo de maldito. E não só eles, o povo, que não conhecia, mas também aqueles guardas. Então, é assim, vocês não tiveram firmeza naquilo que vocês têm que fazer. Vocês foram realmente enganados por ele, né? E naquele momento, Nicodemos entra em cena. Nele que antes tinha recebido a mensagem de Cristo. Lembram disso? Lá no capítulo 3, Nicodemos teve uma conversa com Jesus. Então, ele entra em cena e vai se manifestar publicamente aqui. No 50 ele diz assim: Nicodemos, um deles, né, João falando, Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Essa foi a pergunta de Nicodemos para eles, né? E ele tinha como base o Antigo Testamento e também o seu conhecimento, a sua aproximação de Jesus, a fé que Nicodemos começou a ter por Jesus, em Jesus, melhor dizendo, né? E ele argumenta: primeiro ouvir, depois julgar e depois absolver ou condenar.
E lembram que Jesus tinha dito para eles, para os líderes, né? Jesus tinha dito que era para que eles não julgassem pela aparência, mas julgarem com justiça. E Nicodemos está um pouco se servindo disso também. Mas olha a reação dos fariseus. Porém, houve um contra-argumento. E olha só, por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta, diz no 52. E esse argumento é um argumento inválido, né? Até porque eles acabam colocando esse julgamento baseado de onde a pessoa vem, né? A nacionalidade, de onde ela partiu. E isso não é um critério para se julgar ninguém, né? E aqui eles dizem que Nicodemos fala com eles dizem o seguinte: vai ver, Nicodemos, veja que lá da Galileia não vem nenhum profeta. E eles se enganam, porque vem sim, né? A gente coloquei aqui, será mesmo que não vem? E vem o profeta Jonas, né? E esse engano dos fariseus mostra o tamanho da irritação que eles estavam com Jesus, eles estavam nervosos, eles estavam com raiva, eles estavam irritadíssimos, né? E esta irritação cega mesmo a visão e a lembrança deles. Ou realmente eles não sabiam, né, de Jonas. Porque Jonas foi um profeta que era da Galileia, até coloquei esse mapinha aí. Ele nasceu ali na região de Gat-Efer. E Gat-Efer é na região da Galileia. O mapa ficou muito ampliado, mas aqui dá para ver um pedacinho, tá vendo? O Mar da Galileia, esse traço azul. Do lado esquerdo aqui, o finalzinho da palavra Nazaré, que é a cidade onde Jesus Cristo viveu. E Jonas nasceu nessa área, na área da Galileia, região da Galileia. Portanto, os fariseus estavam bastante errados, né, na colocação deles, no argumento, no contra-argumento para aquilo que Nicodemos havia dito. Então, veja como o povo havia sido induzido aquelas crendices e tradições que estes líderes religiosos aqui incutiram na cabeça deles. Então o povo começou a se desviar daquilo que eles sabiam da Escritura. Por isso que a dificuldade em crer em Jesus também vinha daí, né? Dessa corrupção que houve do entendimento da Escritura, que o povo deveria ter da parte dos líderes. Pelo contrário, né? Os líderes trabalharam na contracultura, no contra-entendimento da Escritura. Então, era muito complicado de Jesus Cristo ser entendido por eles, somente com a ação de Deus, como nós já vimos, né? Jesus Cristo mesmo disse que virá a ele, Jesus, aqueles que o Pai enviar. Então, fora desta ação de Deus, não haveria quem pudesse crer em Jesus. Agora, é verdade que até hoje nós temos uma situação que não é muito diferente daquilo. Até hoje, muitos religiosos enganam o povo. Até hoje, muitos religiosos ensinam coisas e se mantêm naquele ensino oposto ao que a Escritura diz. E a gente tem um vício nosso, né, que é de não estarmos lendo. As pessoas não leem, especialmente a Bíblia. Então fica fácil de serem levadas por caminhos tortuosos, caminhos errados, fora, paralelos ao que a Bíblia ensina. E aqui, hoje e lá naquela época, foi o motivo dessas pessoas não conseguirem entender a Escritura. Elas tiveram as suas mentes povoadas e ensinadas por ensinos tortos, fora do que era de fato a Escritura, né? Do que a Escritura ensinava. Bom, nós estamos no final, né? Um dos objetivos dessa lição foi reconhecer que a identidade e o ensino de Cristo são contra o sistema do mundo. Mundo que, na ótica de João, é a ordem criada, especialmente de seres humanos e assuntos humanos em rebelião contra o seu Criador. Durante a festa das cabanas, observamos uma dura oposição contra Cristo e a sua mensagem. Na festa que celebrava a colheita e agradecia a Deus sua provisão, lembrava também a peregrinação pelo deserto, né? E o cuidado fiel de Deus com o maná e a água da rocha.
o povo não entende e se opõe a Cristo. Começou com seus irmãos, que queriam sua manifestação pública, embora ainda não fosse o tempo certo, e culminou numa grande oposição por parte dos religiosos devido ao ensino de Cristo. O mais importante é tomarmos consciência de que o plano de Deus sempre se cumpre no tempo e na forma certa, mesmo que exista oposição. Irmãos, nós terminamos este capítulo. Vou aqui voltar. A nossa função é procurar facilitar o entendimento da palavra de Deus para vocês, né? A nossa função é trazer o que a Bíblia diz, procurar fazer isso da maneira mais clara possível. Nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre isso é tão bom, tão claro, né? Mas é tão importante que a gente enxergue que o que a gente vive hoje, eles viveram. Aquele povo não tem nada de diferente de nós ou nós deles, né? O que eu acho que tem contra nós é que nós temos muito mais capacidade e recursos, quero dizer, né? Recursos de termos a Bíblia, de lermos a Bíblia, de ouvirmos a Bíblia, né? E muitas vezes a gente não ouve, a gente ouve ideias, a gente ouve opiniões dos outros. E aí é onde está o grande problema, né? E onde foi o grande erro lá de trás também. Então, nossa função como crentes, quando a Bíblia fala ali, que Jesus Cristo falou, acabei de ler, sobre que de nós fluirá rios de águas vivas, a nossa função é essa. Como crentes, né? Como pessoas salvas, que já entenderam Jesus, cremos nele e temos dele o Espírito Santo. Então, nossa função é essa, é distribuir essa água, é distribuir essa mensagem, né? Da mesma forma como a água ocupa todos os lugares, se você começar a encher um recipiente, ela vai tomar conta daquele recipiente. É isso que o Espírito Santo precisa estar fazendo em nós, né? Tomar conta da nossa vida, da nossa mente, das nossas atitudes, decisões e tudo isso, né? Gente, de novo eu passei, né, da hora. Ai, fogo. Vamos orar e terminar. Domingo que vem vamos ter o estudo do capítulo 8, com muitas coisas também, né, que vale a gente continuar aqui, porque tem muito para a gente aprender. Vamos orar?